Mestres do Universo, Take 2, Tomada 1. Tem uma coisa que ninguém pediu, mas tava todo mundo curioso pra saber o que ia sair, é o filme Mestres do Universo. Esse filme já foi anunciado há mais de 5 anos atrás, trocaram de diretor, trocaram de roteirista, contrataram de Jared Leto, ou seja, todos os sinais que esse filme pode ser uma bomba. Mas será que esse filme foi tão ruim assim? Então bora descobrir se Mestres do Universo de 2026 é um filme bom, bora lá! O filme começa nos mostrando o reino de Etéria, onde magia e tecnologia andam juntas. Então a gente é apresentado ao Adam, um moleque que é filho do rei de Etéria, só que ao contrário do que se espera de um príncipe, o moleque não é tão bom de luta assim não. Na primeira cena ele já toma uma coça e o pai dele nem se dá o trabalho de olhar pra trás. Até que do nada chega uma nave e começa a atacar a fortaleza. E quem desce de dentro dessa nave? O objetivo do esqueleto é pegar a espada de Grayskull, que é um artefato mágico que concede poderes ilimitados a quem é o portador dele. Só que antes dele conseguir pegar a espada, aparece a brasileiríssima feiticeira. Ela vira pro Adam e fala: ó moleque, eu vou te dar essa espada, vou te mandar pro reino da terra e você só tem uma missão na sua vida, que é proteger a espada. O Adam ouve isso e aí quando ele entra no portal e vai pra terra, a primeira coisa que ele faz é perder a espada. Então se passam 15 anos e o Adam cresceu, ele vira um adulto com hiperfoco em espada. Até porque 15 anos atrás ele perdeu a espada e ele nunca mais conseguiu achar a espada de Grayskull. E ele já tá tanto tempo procurando essa espada que ele começa a achar que isso é coisa da mente dele, que a espada realmente não existe e que ele tá ficando louco. Até que ele consegue finalmente achar essa espada. E aí no exato momento que ele encontra essa espada, aparece o Fera, que é um capanga do esqueleto que veio de Etéria só pra conseguir recuperar essa espada do Adam. O único problema é que o Adam não consegue se defender, ele virou basicamente um humano de tanto tempo que ele tá na Terra. Então aparece a Tila, que é amiga dele de infância, e não só dá um Pelé no Fera, como ainda consegue levar o Adam de volta pro reino de Etéria, mostrando que na verdade ele não tava ficando louco, que o reino existia. Só que ela ainda avisa pra ele, ó, não cria muita expectativa, já não é mais a mesma coisa do que você se lembrava. Aí chegando em Etéria, a gente vê que durante esses 15 anos do reinado do esqueleto, ele conseguiu destruir tudo. A fortaleza tá destruída e tudo aquilo que ele tinha uma lembrança boa da infância já não existe mais da mesma forma. Aí a Tila vai lá, leva ele pra uma base da resistência, que fica num lugar escondido. Quando ele chega nessa base, a galera duvida, né, um pouco que ele é realmente o filho do rei, e aí colocam ele numa cela. Quando eles colocam ele nessa cela, ele acaba encontrando o antigo mestre Duncan, que tá um pouco diferente do que ele se lembrava, até porque ele desenvolveu um trauma muito grande de não ter conseguido impedir o esqueleto de dominar o reino. Então ele afoga todas as mágoas dele na cachaça. Toma cachaça, caralho! Ele também encontra Roboto, que é uma antiga robô de guerra que tava basicamente servindo de faxineira, já que eles não conseguiam se defender contra o esqueleto. Até que o esqueleto descobre onde é a base da resistência e ele vai lá tirar satisfação. Por muito pouco, o Adam e sua equipe conseguem escapar desse lugar levando a espada. Um detalhe é que a espada não tá funcionando, tá? Ele pega, ele fala as palavras em um momento, só que a espada não funciona por algum motivo. Voltar pra Eternia! Ou seja, o He-Man tá sem poder nenhum. Quando ele tá quase conseguindo escapar, ele vê um capanga do esqueleto. Só que como nesse universo ele é bom moço, trabalha no RH, ao invés de sair na porrada, ele tenta trocar uma ideia com o cara. Dá pra falar com o senhor um segundinho? Obviamente isso não dá nem um pouco certo, o cara começa a bater nele e ele é obrigado a sacar a espada. Só que quando a gente acha que vai dar ruim, a espada funciona, ele consegue invocar os poderes e a gente ganha essa cena aqui. Que cena f... Eu nem sou tão fã do He-Man assim, mas essa cena dá pra ver que os caras realmente sabiam o que eles estavam fazendo. Então, meu amigo, ele começa a dar chute, pirueta, pontapé, ele dá uma surra no cara e consegue escapar. Aí o esqueleto vê isso, fica putaço. Eu quero a espada, é minha! Minha! Aí ele já aproveita e mata um figurante que tava ali no meio só pra morrer mesmo e mantém o restante da equipe dele como reféns. Aí corta pra floresta, depois de uma fuga nos capangas do esqueleto, eles conseguem fugir e se esconder. E aí a gente vê o Duncan finalmente usando seu uniforme clássico. O quê? Aí passa um pouquinho de tempo e no céu aparece um holograma gigante do esqueleto. O esqueleto fala o seguinte: olha, Adam, seus pais estão presos aqui comigo e a única forma de você ter seus pais de volta é você me entregar a espada. O Adam vê aquilo, fica puto e pensa: ele quer que eu vá entregar a espada? Calma aí que eu vou entregar a espada pessoalmente pra ele. E aí eles vão em direção à Montanha da Serpente. Chegando lá na porta tem esse diabão que fala o seguinte pra ele: entregue sua espada para mim. Eu vou dar a espada pro esqueleto e só pro esqueleto. Fique com a espada. Aí depois de meia hora nessa confusão pra descobrir quem vai pegar na espada, quem vai levar a espada, ele leva o He-Man até o esqueleto e os amigos dele pra cela. Aí o He-Man chega bem de fininho com a espada pra dar uma lapada bem no centro da cabeça do esqueleto, até que ele vira e ele tá com o pai dele ali. E como o esqueleto é um bicho pilantra, Eu trapaceio. ele chama os capangas dele pra bater no He-Man. Só que como o He-Man tá jogando de hack, fica muito fácil pra ele, ele consegue descer a porrada em todo mundo. E assim, você pode até não gostar de He-Man, mas a gente tem que concordar que esse ator nasceu pra esse papel. Aí quando ele veste essa roupa e começa a dar uma de Circo de Soleil,
Posso estar falando merda aqui, mas eu acho que esse filme consegue, na minha opinião, é claro, e até melhor que o desenho original. Por favor, não me crucifiquem por isso. Recapitulando, aí ele consegue deixar todos aqueles capangas no chão e na hora que ele vai pegar o esqueleto, a Maligna consegue imobilizar ele. E aí quando o esqueleto tá perto de matar o pai do He-Man, aí ele consegue se soltar dessa magia e com a espada ele dá uma rajada em direção ao esqueleto. Só que o que ele não esperava é que aquela rajada ia derrubar a laje em cima do pai dele e soterrar os dois ali na hora. Aí o He-Man corre pra poder resgatar o pai dele, só que já era tarde demais e o velho parte ali mesmo. Só que se o pai dele morreu, o esqueleto tá bem vivo. Aí o esqueleto vai, acerta ele na cabeça, bota ele pra dormir e consegue pegar a espada. Quando jogam ele lá na masmorra, ele reencontra a mãe dele que ainda tá viva. Mãe. É quem liga pra isso, né? Vamos pro que realmente importa. Adivinha quem tá preso lá com ele? Magnífico, magnânimo, o animal, gato guerreiro. Posso te lamber agora? Só que não adianta muito, porque nesse momento eles estão desfalcados completamente. Já o esqueleto conseguiu tudo que ele sempre quis. Só que quando ele pega a espada e vai tentar usar, acontece isso daqui. Eu fiz certo? Eu vou abrir uma aspas agora pra poder falar do Jared Leto, que se o outro ator destrói como He-Man, Jared Leto nasceu pra ser esqueleto. Nos últimos anos, se eu vejo o Jared Leto em algum filme, eu já sei que vai vir bomba. O cara não deu certo como Morbius, o cara não deu certo como Coringa. O último filme bom que eu lembro dele é Clube da Luta. Simplesmente esse mano tá com karma muito pesado, tá? Então eu fico muito feliz de verdade de conseguir ver ele mandando bem em um papel que combina com ele. Recapitulando, o esqueleto fica bravo porque a espada não funciona com ele, aí a Maligna vira pra ele e fala que ela consegue fazer um encantamento, que ele vai conseguir usar o poder da espada, mas pra isso eles têm que ir até o castelo de Grayskull. Então o esqueleto parte com ela pra Grayskull, isso dá espaço pros heróis conseguirem armar um plano e fugir da cela. Aí eles roubam as aves e voam até Grayskull pra uma batalha final. Quando eles chegam lá, começa uma confusão, todo mundo saindo na mão, e eu queria chamar a atenção pra uma cena que eu gostei muito. Não devia estar usando uma armadura. Parece perigoso. Aí eles montam no gato guerreiro e vão pra cima do esqueleto. O Adam consegue roubar a espada, aí começa uma pancadaria generalizada que basicamente termina com a espada quebrada e o esqueleto conseguindo invadir a mente do Adam. Quando ele invade a mente dele, ele começa a passear pelas memórias participando de momentos que ele já viveu na Terra. Adam, seu safadinho. Aí quando o Adam consegue se desvencilhar dessa hipnose, o esqueleto fica puto e ele pega a espada e finca no meio do peito do Adam, deixando ele à beira da morte todo estribuchado. Aí quando ele tá lá, quase morrendo, ele começa a ter uma visão, onde ele vira pra feiticeira e fala: não tem mais o que ser feito, eu perdi, eu não tenho mais a espada. E aí a feiticeira vira pra ele e fala: que espada? Quando ele entende que na verdade ele tem a força, ele volta dos mortos e ativa o hack total. Quando a gente pensa que vai vir uma cena de briga, ele tenta trocar ideia com o esqueleto, que responde isso daqui pra ele: Sou um vilão. Como eu gosto. Aí ele deixa o He-Man sem escolha, né? E pra tristeza de geral, o esqueleto vai de base. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Ou seja, com o esqueleto derrotado, ele finalmente consegue libertar a Eternia. E aí na cena final, a gente vê que ele conseguiu recuperar uma parte do reino. E esse é o filme Mestres do Universo. Sem ironia, eu acho que esse é um dos melhores lançamentos do ano, tá? Não é um filme nota 10, tem um pouco de jornada do herói, aqueles elementos clássicos de roteiro que todo mundo já tá cansado, mas ainda assim, eles conseguem trazer uma boa nostalgia pra gente. Eles entendem que o He-Man é um personagem que é tosco na sua essência, e eles se aproveitam disso. Fica muito claro que o diretor desse filme tava assistindo muito filme do James Gunn, tá? Porque não só as cores e a composição visual lembram os filmes do James Gunn, como Guardiões da Galáxia e o mais recente Superman, como o fato dele pegar uma coisa que na origem é tosca e transformar aquilo em algo maneiro, respeitando os elementos que fizeram daquele universo um sucesso, dá muito certo. E eu fico muito triste que esse filme nunca vai ter uma sequência, até porque foi um fracasso de bilheteria. Mesmo que você nunca tenha assistido o desenho do He-Man na vida, eu acho que vale a pena você conferir esse filme. E pra Mestres do Universo, a minha nota é 7,5. E você, gostou do filme? Acha que eu falei alguma coisa de errado? Acha que o desenho original é melhor? Comenta aqui embaixo. Também se inscreva no canal e não esquece de deixar o like pra poder incentivar meu trabalho. Então é nóis e até a próxima. Falou! He-Man! Você é um filho da p***, He-Man!